Estamos aqui mais uma vez em mais um Do Nosso Lado. E hoje a gente vai conversar com uma jornalista, repórter, correspondente da Globo News em Nova York, para falar sobre a profissão de jornalista na pandemia e o que a gente espera no pós-pandemia. Junto comigo, Antônio Vicente Martins, está o Gabriel Camargo, que é da CCM Advogados, também integrante da Rede Lá. A Carolina Cimente, ela está em Nova York, morando em Nova York desde 2016, é isso, né, Carolina? Isso. E como é que foi, Carolina, numa sexta-feira, ir para casa pronta para descansar e no domingo ser decretado o lockdown em Nova York ou ser decretada o isolamento físico e social em Nova York, e o que isso mexeu no cotidiano do teu trabalho como jornalista. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para falar com vocês. Olha, a gente teve uma espécie de sorte e azar aqui em Nova York, que foi o seguinte: o governador de Nova York e o prefeito de Nova York, apesar dos dois serem do Partido Democrata, se odeiam. Então, quando o prefeito de Nova York, os números de infectados, os números da pandemia na cidade ainda não estavam muito transparentes, porque o número de testes ainda era muito baixo. Mas já se sabia que Nova York tinha um número muito grande de pessoas doentes com Covid-19, porque os hospitais e as UTIs já estavam lotados. Então, o prefeito já estava flertando com a ideia de decretar um lockdown, de fechar a cidade. Naquela época se falava assim, ele falava em fechar Nova York por 2 semanas, botar Nova York em pausa. Como se 2 semanas fosse resolver o problema, a gente não sabia, né? Quando ele falou isso a primeira vez, numa coletiva de imprensa, o governador, Andrew Cuomo, falou: nem pensar, isso não vai acontecer nunca. Nova York não vai ser fechada. Então, os moradores, os jornalistas, que queriam passar informação, e os moradores ficaram confusos, mas entenderam que existia essa possibilidade e que começaram a se preparar. E se isso acontecer, como é que vai ser? Aí aconteceram 2 coisas interessantes. Uma, a gente na redação começou a se preparar, né? A parte técnica começou a comprar tripé, a gente começou a investir em aplicativos que pudessem permitir que a gente entrasse no ar com mais qualidade de imagem, um mini treinamento para os correspondentes, como que faz para melhorar a luz, para melhorar o áudio, um microfone que funciona naquele aplicativo e, enfim, começou um movimento de se preparar para trabalhar de casa, apesar do jornalista ser trabalhador essencial. Então, a gente poderia continuar indo para a redação, poderia continuar trabalhando na rua. Mas, claro, por uma questão de segurança, a empresa pediu que a gente se preparasse. E, por outro lado, aconteceu um outro movimento. Como o governador era totalmente contra o que o prefeito estava dizendo, começou uma sensação de que a gente só poderia pedir e exigir trabalhar de casa para se proteger se realmente decretassem o lockdown. Então, começaram a acontecer 2 movimentos: uma preparação da empresa para quando isso acontecesse, e aí o repórter, o produtor, não é tão difícil trabalhar de casa. Imagina os editores de imagem, que dependem da ilha de edição. Então, aqui na Globo em Nova York, tem 5 pessoas que trabalham com edição de imagem. Essas pessoas tiveram que, basicamente, montar uma ilha de edição em casa e se preparar para subir material, baixar material, editar, depois subir de novo para mandar para o Brasil. Então, uma operação realmente complexa. Só que aí todo mundo começou a ficar com medo de ficar doente, de continuar pegando o metrô, de continuar indo para a redação, e a gente começou a torcer individualmente para que o lockdown fosse realmente decretado, para a gente poder ficar trabalhando em casa sem que isso parecesse que a gente não estava querendo trabalhar, né? Que a gente estava fugindo da raia. Então, foi uma semana intensa, um pouco mais de uma semana intensa de discussão entre o prefeito e o governador, até que os números ficaram muito parecidos com o que São Paulo está vivendo agora, os hospitais abarrotados, as pessoas com medo, e naturalmente a cidade foi se encolhendo, não fazia mais sentido ir num restaurante se tinha o risco de ficar doente.
E aí foi decretado o lockdown no estado inteiro. Claro que Nova York ficou com lockdown completo mais tempo e a cidade em si era o epicentro. O estado era muito grave, mas a cidade era o epicentro. Então, a partir daí, se fechou, o que era para ser 2 semanas se transformou em 3 meses. Nesse período de lockdown, tu saía da tua casa para trabalhar, para fazer reportagens na rua, entrevistar algumas pessoas, eu imagino, né, Carolina? Assim, pouco, porque as outras pessoas com quem eu queria conversar não... Em primeiro lugar, a Globo decretou uma regra que os jornalistas e produtores e todo mundo, ninguém podia se aproximar de hospitais. Então, a gente não podia, por exemplo, gravar uma passagem, que é aquela parte que o repórter aparece na reportagem gravada, na frente de um hospital, ou fazer uma entrada ao vivo na frente de um hospital ou de uma clínica, onde as pessoas estão fazendo fila para fazer teste. Porque, obviamente, a gente já está se aproximando do vírus ainda mais. Sair de casa, eles também pediram no início, pediram para a gente não pegar transporte público ou Uber, ou carro por aplicativo. Porque, obviamente, era também uma forma de nos proteger. O grande medo a Globo, no Brasil, está funcionando. Tem basicamente um rodízio, né? As equipes se dividiram, não vai todo mundo trabalhar todos os dias, fizeram um esquema de distanciamento, todo mundo trabalha de máscara, tem, álcool em gel o tempo todo disponível. Criaram uma forma de ser seguro e realmente ficou muito seguro. Tanto que o número de infectados na empresa tem sido muito baixo. Mas aqui fora, a Globo tinha menos controle para nos ajudar. Se alguém ficasse infectado, se alguém tivesse que ir para o hospital, se alguém fosse para a CTI, a empresa teria muito pouca forma de ajudar. Então, eles acharam que nos proteger para não ficar doente era melhor do que colocar qualquer tipo de risco. Então, no início, era realmente o pedido para ninguém sair de casa. Aqui sempre houve a possibilidade de sair para fazer esporte, correr, caminhar, ou andar de bicicleta, ou passear com o cachorro, por exemplo. Mas mesmo pracinha, áreas públicas que não fossem grandes parques, fecharam. Então, as nossas saídas para gravar, no início, foram muito limitadas. A gente conversava, sim, com os entrevistados por Zoom, por Skype ou por algum outro aplicativo de gravação de entrevista. O que agora está voltando um pouco ao normal aqui em Nova York, dá para ver que alguns programas começaram a ficar muito chatos, começaram a ficar muito distantes, porque todo mundo, cada um fechado na sua casa fazendo reportagem, limita muito, inclusive as pautas. Então, só se falava de pandemia, só se falava de estar fechado em casa, e num momento em que o Brasil ainda não estava num pico tão agudo da crise. Então, a gente, às vezes, tinha uma ideia de pauta e, né, dava uma ideia de vamos falar sobre os artistas que estão tocando música em casa. E eles não gostavam muito da ideia no Brasil, porque hoje eu acho que o Brasil está vivendo esse auge da crise e dá mais valor para os escapes. Naquele momento, queria se falar mais da doença, da ciência, Então, era muito difícil, assim, a gente está vivendo em momentos muito diferentes Agora que está reabrindo, a gente está curtindo estar na rua, mas eu fico quase culpada de fazer uma entrada ao vivo da rua, com sol, com as pessoas, né, podendo sair, apesar de ter que usar máscara, porque eu sei que no Brasil isso Agora, ainda já pode sair para a rua, entrevistar as pessoas, desde com máscara e outros cuidados, mas está liberado nesse momento. O que aconteceu foi, a gente foi atropelado, né? A gente foi atropelado pelas manifestações antirracistas e contra a violência da polícia. Então, estava todo mundo fechado em casa, e aí aconteceu a morte do George Floyd, o assassinato do George Floyd, em 25 de maio. Pensa, Nova York não tinha nem reaberto ainda, nem fase 1. Sim. E as manifestações ficaram gigantes, a ponto de, bom, nós somos trabalhadores essenciais, a gente não pode não cobrir. Sim. Então, todo mundo tinha a opção de dizer, não, eu prefiro não ir, não me sinto seguro para ir. Mas é muito difícil achar um repórter, um correspondente que quer ver o mundo, que quer cobrir a história, que é feita todo dia, se negar a ir lá vivenciar um momento desses. Então, a gente tentou fazer com toda a segurança, por sorte, né, ou por cuidado. Ninguém que cobriu as manifestações, nem cinegrafistas, nem repórteres, ficaram doentes, foram infectados. A gente cobriu de máscara, muitas vezes de luva, sempre limpando as mãos, sempre pedindo para as pessoas se afastarem de ti também, né? Sempre, exatamente, sempre tentando manter o distanciamento social. Mas sim, ali naquele momento as regras
não acabaram, porque os chefes ficavam muito em cima, sabe? Quase todos os dias eu recebia uma ligação no meio de uma passeata. Você está se expondo, não pode. E teve um momento que um policial foi meio truculento comigo e com o meu cinegrafista, me empurrou, segurou meu braço, e ele não estava usando máscara. Como é que eu digo para um policial que não pode se aproximar de mim? Eu tentei, eu falei, por favor, não me toque, por favor, não me toque, mas se ele quiser, entendeu? Ele é a autoridade. Eu vi essa Então, cena ao vivo, Carolina. E eu levei um xingão do meu chefe, falou, você está se expondo, você tem que ficar mais longe. É que é difícil, né? Acho que você vê a história ali perto. Don't touch me. Don't touch me. Exatamente. Please don't touch me. You don't need to touch me. E é isso, porque eu não queria ser infectada. Eu não acho que o policial ia me bater. Os policiais em Nova York são muito bem treinados. Eles são truculentos. Mas eu não acho que ele ia bater uma pessoa da imprensa com um cartão da imprensa no peito, assim. Carolina, deixa eu te perguntar uma coisa. Antes de entrar fazendo esse trabalho em casa, e a Carolina tem uma particularidade, Gabriel, que tu também tem, que daqui a pouco tu também vai ter aí o teu cenário invadido por um terroristinha, né? Ah, sim, é verdade. Tem um terroristinha em casa, a Carolina tem uma terroristinha em casa ainda, ela é menor do que o teu, tá, Gabriel? Sim. Mas a Frida várias vezes invade o cenário da Carolina. Que bom, que legal. Isso aí. Mas agora a Frida está no horário de soninho dela, por isso que ela não está aparecendo. Não, inclusive eu que estou invadindo aqui o cenário dela. Esse aqui é o quarto dela. Mas tu nunca tinha imaginado trabalhar em casa. Como correspondente internacional, tu nunca tinha imaginado trabalhar em home office, né? E de uma hora para outra, isso se tornou não só uma realidade, mas ele se torna também uma possibilidade, né? E que é uma possibilidade que até em algumas condições até é uma possibilidade interessante, porque ela permite agilidade por parte do repórter, que daqui a pouco vai poder entrevistar alguém a qualquer momento, né? Rapidamente no outro lado do mundo, né? Isso é uma perspectiva profissional para ti, para vocês? Assim, em relação a trabalho, eu acho que para todo mundo, né, estão acontecendo mudanças e observações que a gente nunca imaginou. Então, como jornalista, sim, começa a dar uma sensação assim, olha, que eu nunca tive como jornalista, porque o jornalista, teoricamente, tem que estar onde as coisas estão acontecendo. Mas talvez morar numa praia pequena, numa cidade pequena do interior, não seja tão limitante assim para fazer jornalismo que não seja só o local dali. Por outro lado, e tem, claro, eu acho que todo mundo que tem filho pequeno ou filho em casa está sentindo isso. Tem um lado difícil, a primeira, segunda semana foram um caos. Até entender como poderia acontecer uma rotina, foi um caos, porque a rotina era acordar, cuidar da Frida, levar a Frida na pracinha, voltar, chegava a babá, 1 hora antes de eu sair, eu tinha tempo de me arrumar, ouvindo podcast para já ir, né, me informando, sair, chegar na redação, trabalhar 8 horas ou mais, e aí voltar para casa. Nesse meio tempo, o pai da Frida assumia e liberava a babá. Isso acabou. Então, na primeira e segunda semana, continuei pagando a babá, mas eu fazia o trabalho da babá, eu fazia o meu trabalho, e eu não sabia exatamente como a babá administrava aquele horário que ela estava com a Frida. Então, ainda não existia uma rotina do tipo, a Frida almoça 12h30, a Frida dorme 1h30, às 4h30 às vezes, que daí eu sei o horário que eu posso me concentrar para fazer outras coisas. A Frida, agora, parquinho tá fechado, pracinha tá fechada. A Frida não ia na escolinha, mas se estivesse indo, não ia mais, porque a escolinha fechou. O que vai se fazer com essa criança? Quem vai fazer isso com a criança? Então, a minha sorte enorme é que o meu marido é músico, e músico é a profissão, é uma contradição, né? É uma das coisas que a gente mais usa na vida, música, mas é uma das profissões menos essenciais numa pandemia, no sentido prático, né? O músico não tem onde tocar, não tem bar, não tem festa, não tem casamento, não tem, ele pode gravar um disco, mas sozinho, não pode nem se reunir para gravar o disco. Então, é muito complicado. Então, por sorte,
ele assumiu bastante essa parte de cuidar da Frida enquanto eu trabalhava, mas ele também assumiu a parte técnica do meu trabalho. Então, em vez de eu montar a câmera e eu montar a luz, ele passou a fazer isso. Foi incrível. Foi assim, a gente virou uma equipe, os três. Até essa equipe se entender e se entrosar, foi bem difícil. É muito bom porque a gente está acompanhando a Frida 24 horas e isso não tem preço, né? Principalmente na cidade, que eles mudam tanto rápido. Por outro lado, a minha produtividade, obviamente, caiu. Então, o momento em que eu mais sou produtiva são os momentos em que ela dorme. De tarde, às 2 horas que ela dorme, eu consigo ser bastante produtiva. Quando ela dorme 1h30 só, não é legal. E acontece. E quando ela dorme à noite, e principalmente quando o pai dela dorme e a casa fica silenciosa, isso só vai acontecer lá pela meia-noite, 1h, aí eu consigo ler livro, aí eu consigo me preparar para a entrevista da manhã do dia seguinte. E o que significa? A Frida vai acordar às 8, 8h30 de qualquer jeito. Então, significa que eu vou dormir menos. São trocas, né? Tem coisas positivas, tem coisas negativas. Eu acho que estamos todos sobrevivendo, isso é muito bom. Mas eu noto que quando eu estava na redação, 100% focada, quase 100% focada só no meu trabalho, só no jornalismo, rendia mais. Agora, a minha produtividade é maior em alguns momentos específicos, mas enquanto eu estou ouvindo podcast, eu estou lavando a roupa, fazendo almoço, vendo onde a Frida está, não estou respondendo e-mail, não estou preparando para entrevista, pelo menos não 100% focada. Fica tudo mais espalhado, né? Vocês também devem estar passando por isso. A gente acaba trabalhando 24 horas por dia, porque toda hora é hora para responder e-mail, para mandar um e-mail pedindo uma entrevista, para ter uma ideia de pauta. Não tem mais aquele momento, reunião de pauta. Agora vamos produzir. Agora vamos escrever, agora vamos entrar no ar. É tudo. E isso eu acho que ficou exacerbado no final de semana em que as manifestações começaram aqui em Nova York. Que, por coincidência, eu estava de plantão. Tinha começado dia 8h30 me preparando para fazer uma reportagem, uma entrada no jornal Hoje. Então, já tinha trabalhado pela manhã, já tinha entrado no ar. Depois preparei uma reportagem para o Jornal Nacional, saí para a rua, gravei as passeatas e tal. Voltei para casa, estava preparando, Frida já estava dormindo, estava preparando um jantar, 10 da noite, tinha tomado banho, sabe, de camisola, e me liga o meu chefe e diz, olha, as pessoas estão botando fogo em viatura da polícia em Union Square, no meio de Manhattan, a gente tem que ir para lá. Bota a roupa, arruma a maquiagem de novo, sai correndo, trabalhei até 1h30. Então, esse momento de estar em casa acaba flexibilizando tudo. O que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer. E não tem muito... esse não é o meu horário. Esse não é o meu plantão. Não. Quem mora lá perto? Quem está acordado? Quem tem alguém que pode cuidar do filho nesse momento? É esse repórter que vai. Pronto, acabou. E, Carolina, me diz uma coisa. Já existe assim, uma perspectiva de volta à normalidade aí e eu falo especificamente do teu trabalho, assim, né? Embora até imagine que as coisas não voltem a ser exatamente como eram antes, mas pelo menos uma perspectiva de voltar a trabalhar em redação, né? Já existe algum planejamento para isso? Alguma perspectiva, um horizonte, pelo menos? Hoje a gente está conversando, dia 24 de junho, até para situar, né? Porque às vezes isso vai Pode ser... ser isso em outro momento, claro. 24 de João, junho, né? 24 de junho de 2020, dia de São João, né? Aí mesmo. não tem festa junina, hein, Tito? Não, vai ter pinhão aí, eu acho. Não tem pinhão aqui. Saudade de pinhão. Nem pé de moleque. Não. Pé de moleque até dá para fazer em casa, mas pinhão não dá para fazer, né? Tem, né? Não tem. Tem uma perspectiva que é a seguinte. A gente entrou aqui em Nova York na fase 2 de abertura essa semana, 3 dias atrás, 2 dias atrás, na segunda, hoje é quarta, né? Então, nessa segunda fase, os restaurantes, por exemplo, reabriram, podem servir as pessoas só do lado de fora, por sorte é verão, né? Então isso é possível. Salão de beleza, escritórios reabriram, mas só podem ter uma ocupação de até 25%. Então, como eu disse, jornalismo é trabalho, é função essencial, então a gente poderia estar indo na redação. Por uma segurança nossa, a gente decidiu que não, a gente ia tentar fazer o trabalho todo mundo de casa e deu certo. Agora, o edifício onde fica a redação da Globo News,
mandou e-mails dizendo que eles também estão se preparando. Então, eles também têm que estar preparados, né? Assim, eles estão fazendo separações de fila para quem vai entrar e para quem vai sair do elevador. Só pode entrar, acho que até 3. Os elevadores são bem grandes, acho que até 3 ou 4 pessoas no máximo no elevador. Tem que estar sempre usando máscara, senão não pode nem entrar no lobby do edifício. Eles vão colocar mais, já tinha, mas eles vão colocar mais aquelas caixinhas que sai álcool em gel, assim, sem precisar tocar no próprio lobby. Enfim, são várias regras. Como fica no 17º andar, não tem como as pessoas usarem escada e evitar a aglomeração do elevador. Então tem várias regras e coisas que a gente nem tinha pensado. Ar-condicionado central é um problema. Eles já disseram que fizeram limpeza, mudaram os filtros. Mas a verdade é que, apesar de estar num andar muito alto, a gente vai ter que trabalhar com as janelas abertas para poder circular mais o ar, porque esse é o maior problema. Agora a gente sabe, né, na transmissão do vírus. O banheiro, existem 3 banheiros em cada andar, mas são todas as empresas daquele andar, todos os escritórios daquele andar. Banheiro é um problema grave, porque o vírus pode ser passado não só pela superfície, mas pelas fezes, pelo xixi. Então, é uma limpeza muito específica. Talvez eles aumentem o número de... Enfim, o edifício tem uma série de preparações que tem que fazer antes de todo mundo voltar. Eles estão trabalhando nisso agora e a gente já foi informado pelo diretor do escritório da Globo aqui, que quando a gente voltar, possivelmente vai ser na fase 3 que vai acontecer, se os números continuarem estáveis daqui 2 semanas, a gente vai voltar não 100%. Tem funcionários, tem repórteres e produtores que são mais velhos do que 60 anos, tem funcionários que têm alguma doença de base, que tem baixa imunidade. Então, essas pessoas vão continuar em casa até sair uma vacina ou até acabar a pandemia. De qualquer forma, mesmo tirando essas pessoas, ainda é um número grande de funcionários. O que nos passaram é que a gente vai voltar no mesmo número em que a gente estava na última semana antes de começar a trabalhar de casa, ou seja, 25%, 30%. O que me leva a imaginar que vai acontecer um rodízio. Então, eu vou voltar ao escritório 2 ou 3 dias por semana e o resto do tempo eu vou trabalhar de casa. Porque a gente já viu que é possível trabalhar de casa. Talvez algumas pessoas, o chefe, enfim, o chefe de produção, talvez essas pessoas possam ir todos os dias, ou os editores de imagem para facilitar a vida deles, né, usar a ilha de edição. Não sei. Mas eu acho que esse novo normal significa que o home office não vai desaparecer por completo. E eu acho que essa flexibilidade, para mim, como jornalista, vai ser muito boa. Porque tem coisas que a gente descobriu que funcionam muito bem em casa. Principalmente podendo ter o luxo de ter a babá de volta em algum período, ou a escolinha aberta por um período, e não ter 100% das pessoas dentro de casa o tempo todo. Se eu pudesse trabalhar de casa nos dias em que eu tenho que escrever 1 ou 2 matérias, seria melhor. Eu escrevo mais rápido do que estando na redação, porque daí a redação vira uma distração. Para outras coisas, a redação é melhor. Para produção, para gravar entrevista, para entrar ao vivo, aí aquela estrutura é melhor. Mas se a gente puder, né, usar o que é melhor de cada uma dos cenários, com certeza todo mundo vai ficar mais feliz. Carolina, para a gente encerrar aqui, que ano que tu te formaste na faculdade de jornalismo? 20 anos atrás, no ano 2000. Então, tu pegou o finzinho da máquina de escrever e está pegando agora a gravação por telefone celular. É uma revolução também para a gente, né? Para vocês, profissionais, né? É muito rápido, né? Assim, tudo no mundo, a política, a tecnologia, tudo está sendo muito rápido, né? Eu estava lendo ontem que a Amazon está pensando em comprar a Macy's, aquela cadeia de lojas de comércio aqui dos Estados Unidos, uma das maiores que tem nos Estados Unidos. A Facebook está pensando em comprar uma outra rede de lojas que também está quase falindo. Quer dizer, é uma revolução que a gente está vivendo. Se pensar que quando eu entrei, as minhas primeiras aulas de redação na faculdade foram com máquina de escrever. Quando eu decidi estudar jornalismo, quando eu decidi que eu queria ser jornalista, que eu era uma criança ainda, a minha primeira atitude foi: vou aprender a datilografar, fazer um curso de datilografia. Sempre é útil, mas, né?
Hoje a gente não usa mais nem o teclado necessariamente. O teclado é digital, quer dizer, ou pode até digitar, né, as coisas. Então, realmente muda tudo muito rápido. Eu acho que nos complica a vida, né? Tu mesmo estava dizendo que tu grava a entrevista e depois fica com medo de perder esse vídeo no computador. Isso acontece com a gente também. O bom da pandemia foi que todo mundo viu que todo mundo tem esse medo. Algumas pessoas sofrem um pouquinho mais até conseguirem. Mas a velocidade do mundo, a velocidade da vida hoje e o caos que isso cria atrapalha todo mundo. Todo mundo. E eu acho que isso acaba todo mundo fica mais humano, apesar de mais tecnológico. E isso eu acho que tem... Eu ainda quero ser otimista e achar que, apesar do caos político no mundo, apesar do caos de saúde, né, dessa crise enorme de saúde, o descontrole que a gente tem, ou a falta de controle que a gente tem sobre, inclusive, o nosso corpo, que a gente está tendo uma lição de humildade assim, gigantesca, como seres humanos, eu espero que isso transforme o mundo num mundo mais humano, apesar da tecnologia nos atropelar muitas vezes, né? Então tá, quero agradecer muito a Carolina, quero agradecer o Gabriel também. O Gabriel é um jornalista, é colega da Carolina, além de ser nosso colega. Ex-jornalista, jornalista aposentado. Ele é ex-jornalista, orgulhoso de ser ex-jornalista. Exatamente. Estou tendo uma recaída hoje aqui na função, mas tudo bem. É uma profissão muito encantadora, apesar de muitas dificuldades, né? É verdade. Eu até posso fazer mais uma pergunta? Temos tempo para mais uma pergunta, Vicente? A Carolina pode responder mais uma pergunta? Pode, claro. Manda aí, depois a gente fecha de novo. Então, só para... a gente não tem hoje um ambiente mais hostil para o trabalho dos jornalistas, em função assim, de questões políticas, né? A gente vê que hoje em dia os repórteres da Globo têm muita dificuldade para trabalhar na rua, né? Porque começam a gravar e aparece alguém gritando no fundo Globo lixo, né? Tem uma série de manifestações. Tu enfrenta, de alguma forma, essa realidade aí em Nova York também? Tu vê esse clima mais hostil, mais difícil? Eu enfrentei muito isso aqui antes mesmo. Na verdade, eu acho que é um fenômeno mundial, porque se olhar o que o presidente americano, como ele fala dos jornalistas, como ele fala da imprensa livre, para ele é um problema a imprensa ser livre, né? Para ele é um problema existirem tantas críticas, tantos olhos no trabalho dele. E isso, todos os presidentes, todos os políticos do mundo sempre tiveram problemas com a imprensa, porque a imprensa existe para mostrar o que não está funcionando. Não existe para elogiar o que está funcionando. Pode até, em alguns momentos, elogiar ou reconhecer algumas vitórias, mas, de fato, a imprensa existe como uma auditoria da democracia, mais ou menos, né? Então, qualquer problema de governo tem que ser apontado e quem aponta é a imprensa, se a imprensa é livre. Então, a gente vinha sentindo, sim, muito diretamente, uma falta de abertura, uma falta de credibilidade, né? As pessoas querendo acreditar mais em teorias da conspiração do que em fatos. Porque a gente não inventa os fatos, a gente relata os fatos, né? Pelo menos o jornalista sério faz isso. Então, a gente estava com uma moral meio baixa. E a pandemia voltou a mostrar que jornalismo não é teoria da conspiração. Jornalismo é mostrar os números, é mostrar o que está acontecendo no hospital, é mostrar o que está acontecendo na ciência, nos laboratórios, é mostrar que o isolamento social tem um resultado direto nos números. E aí eu acho que a gente acabou voltando a ocupar um espaço importante no diminuir do barulho. As pessoas têm muito barulho, têm muito ruído no que está acontecendo, no que é verdade, o que não é verdade. Isso já na política vem acontecendo. O ruído, o caos serve para alguns. E o jornalismo não estava quase sendo suficiente para diminuir esse ruído. Na pandemia, o jornalismo está sendo mais fundamental, está sendo mais óbvio. E eu acho que isso está sendo muito importante para essa profissão, para os profissionais, porque a nossa moral agora
voltou a existir, assim. A gente estava muito abalado, assim, de, poxa, mas será que as pessoas não estão mais interessadas? Então, e de repente, a gente voltou a ser muito mais importante. Então, está sendo positivo isso. Bem? Valeu. Valeu, Carolina. Falo demais, né? Vocês queriam meia hora, eu falei o quê? Muito mais do que isso. Mas estava ótimo, Carolina. Manda um beijão para a Frida. Um beijão para o Josué também. Tá bom. E a minha revelação final é que, na verdade, a Carolina é minha sobrinha. Por isso que ela está... Sobrinha afilhada. Afilhada, sobrinha e afilhada. Por isso que ela deu esse mole também para a gente. Valeu. Não, mole não, né? Mas por isso que eu falei mais que normalmente. Estou me sentindo muito em casa. Também. Beijão, então, Carolina. Beijão para Frida, para o Josué. E um abração, Gabriel. Valeu. Vou dar um abraço para vocês. Bem bacana. Até uma próxima aí. Valeu. Tchau.